Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês em Daniel, capítulo 3, os versículos 16, 17 e 18, que dizem assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, esses 3 jovens são, assim, um exemplo para nós. E eu gostaria de, juntamente com vocês hoje, falar um pouquinho sobre eles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali na Babilônia, né? Eram 3 jovens judeus e eles se recusaram a adorar a estátua de ouro, né? Feita ali pelo rei Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor constrói uma grande estátua, né, para ser ali adorada. E ele avisa para todo mundo, ó, quando eu tocar, né, os instrumentos, quando vocês ouvirem aí o som dos instrumentos, é para vocês se ajoelharem perante a estátua, né? E aí foi feito dessa forma. Quando tocaram os instrumentos, todos se ajoelharam, menos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí foram lá e falaram pro rei. Falou assim, ó rei, as pessoas se ajoelharam, mas tem 3 jovens que se recusam a ajoelhar perante a estátua que o senhor fez. E aí, gente, quem não se ajoelhasse ia ser lançado na fornalha. Então o rei dá mais uma chance, né? Fala assim, ó, quando vocês ouvirem, é para se humilhar, né? É para se ajoelhar. E aí ele fala, e quem que é que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Né? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E aí os meninos respondem para ele, fala assim, olha, a gente não precisa te responder sobre isso, né? E aí chega no versículo que nós lemos. E aí eles falam, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. E se não, fica sabendo que a gente não vai se prostrar. Independente dele livrar a gente ou não, nós não vamos nos prostrar perante a fornalha que o Senhor fez, né? Então, eles escolheram obedecer a Deus, né, em vez do rei, e afirmar, então, que o Senhor poderia livrá-los, mas que se ele não fizesse, de todo jeito eles não iam adorar a estátua. E isso deixou o rei muito furioso, muito furioso. Então, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, né? E o calor era tão intenso que a palavra do Senhor diz que realmente os meninos não se prostraram e aí eles foram lançados. E o calor era tão intenso que matou os próprios soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Mas o Senhor é maravilhoso, queridos. E quando jogam os 3 na fornalha, o rei olha para o fogo e vê 4 homens caminhando ileso no meio das chamas. E aí ele olha, né, para os seus súditos ali agora, e ele fala assim, olha, não foi 3 que a gente lançou lá dentro da fornalha? E aí eles falam assim, foram 3. E aí ele fala assim, mas então por que eu tô vendo 4? E o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Então o rei agora se estremece, porque ele olha lá dentro da fornalha e tem 4 homens caminhando, queridos, como se nada tivesse acontecido.
O fogo que queimou os soldados que jogaram eles lá dentro não estava consumindo, né? Nem um fio de cabelo deles. Pelo contrário, só consumiu as cordas que os amarravam. Então o rei se estremeceu e ele chama então eles para fora. Fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora, né? E ali há um grande temor entre aquele povo, porque eles viram, né, contemplaram o milagre, contemplaram a grandeza de Deus, o livramento de Deus. Os 3 amigos saíram do fogo sem sequer ter os cabelos chamuscados, né, levando então o rei Nabucodonosor a reconhecer e honrar o rei de Israel. Então, queridos, é dessa forma que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Existem situações que desafiam a nossa fé, mas hoje nós precisamos escolher, queridos, a quem nós vamos servir, né? Fazer igual lá em Josué: olha, vocês podem escolher aí quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que dessa escolha, queridos? Porque Deus é o único verdadeiro, é o único que pode nos livrar, né? Existem muitos ídolos por aí que têm ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Mas o nosso Deus está com seus olhos atentos como chamas de fogo. Ele ouve o nosso clamor, a boca dele fala e a sua voz é como o som de muitas águas. A narina do Senhor funciona, queridos, não é como de ídolos feitos de barro, e recebe o nosso louvor como cheiro de incenso suave, né? Então, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus e saber quem nós somos em Deus, né? Esses 3 jovens tinham certeza da identidade deles em Deus, e a ameaça não abalou isso dentro deles. Então nós precisamos buscar intimidade com o Senhor, nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus, para que quando os desafios chegarem, nós não sejamos abalados, né? Que nós sejamos inabaláveis na presença de Deus, sabendo que é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda. Se esses jovens não tivessem intimidade com Deus, se eles não conhecessem o Deus que eles serviam, eles poderiam pensar que Deus não os livraria, eles poderiam pensar que não valia a pena ser fiel a Deus diante daquele momento que eles poderiam perder a vida. Mas eles conheciam o Deus que eles serviam, queridos. Eles sabiam quão precioso era o nosso Jesus. Então, quando chegou o momento de adversidade, eles preferiram abrir mão das suas vidas do que negar a Deus, né? Olha que fé maravilhosa, que fé grandiosa, incrível, né? Capaz de abrir mão da sua própria vida por amor a Deus, né? E é assim que deve ser, queridos, porque se Cristo abriu mão da própria vida por amor a nós, nós também precisamos estar dispostos, né, a abrir mão das nossas vidas por Cristo. Talvez você não vai precisar fazer isso fisicamente, mas espiritualmente, queridos, o Senhor manda a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Quantas vezes nós não conseguimos agir como Sadraque, Mesaque e Abednego diante das lutas, diante das dificuldades. No primeiro momento, né, de dificuldade, a gente nega o nosso Deus, faz ali como Pedro, né, que vendo Jesus passar por aqueles momentos que antecederam a sua morte, vendo que ele estava sendo julgado, vendo que ele seria morto, alguns homens olham para Pedro e falam assim: olha, esse não era aquele homem que estava com ele? E Pedro fala assim: não, eu nunca vi esse Jesus, eu não conheço, eu não andei com ele. E por 3 vezes, queridos, ele nega Jesus, né? Mas quando a ficha cai, ele fica triste, ele se arrepende,
por ter negado o Senhor ali no momento de pressão. Então nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco também, né? Porque muitas vezes, por causa da pressão, nós negamos a nossa identidade em Cristo. A gente se abstém de falar do Evangelho, a gente se acovarda diante das influências, diante do mal, mas que neste dia nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se acovardaram, que não se dobraram, e o Senhor recompensou a vida deles. O Senhor esteve ali dentro da fornalha com eles. Então hoje eu gostaria de te falar, a fornalha, queridos, pode estar difícil, mas Deus está dentro dela com você. O Senhor está te guiando aí dentro, né? Então guarde isso no seu coração. Mantenha a sua identidade firmada em Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. Que as dificuldades não abalem, né, a sua identidade. Em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Jesus, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez compartilhando da tua palavra, aprendendo, meu Deus, sobre a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está me ouvindo aqui agora, que o Senhor possa colocar sede e fome pela tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui agora, meu Pai, dando a ela força, vigor para fazer, meu Deus, aquilo que é necessário, dando ela, meu Pai, força e vigor para permanecer resistente, Pai, contra as ciladas do inimigo, contra os desafios deste mundo, Pai. Que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai, que sabiam da identidade deles em Ti e confiavam, meu Pai, que o Senhor os livraria. E mesmo se não livrasse, Pai, o Senhor continuaria sendo Deus. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!